trip weekend consists of partying, hooking up, and going wild. But in 2010, 4 friends will discover a new level of awesome. Guys, come look at this. You don't think it's a little weird, a bunch of guys just piling up in a big bathtub together? It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs? Hoje falamos do filme de 2010 Hot Tub Time Machine, que nos conta a história de uma avaria num resort de ski em que um conjunto de amigos, um grupo de amigos, de repente é transportado para 1986 com o seu sobrinho, que na altura ainda nem sequer era nascido. É um filme de Steven Pink, que é o realizador também da sequela, o Hot Tub Time Machine 2, e mais um conjunto de filmes que na verdade não interessam a ninguém. Tem como protagonistas o John Cusack, Craig Robinson, Rob Corddry, Clark Duke e por aí fora. Isto, ler nomes em inglês, só acaba por empatar tempo nestes podcasts. Na altura em que o vi, quando saiu, não lhe achei grande piada, voltei a revê-lo, sempre sem grande piada, e hoje vamos falar então um bocadinho deste filme. Fazer um filme de viagens no tempo é mais complicado do que parece. A maior parte do argumento, quer dizer, o argumento é fácil. Alguém que vai do presente para o passado ou do passado para o futuro, alguém que vive tropelias relacionadas com os anacronismos inerentes a estas situações. O mais complicado é o mecanismo narrativo que impulsiona essa mudança. Tem que ser uma coisa realista, tendo em conta que não há viagens no tempo. Tem que ser então o mais realista possível. Um exemplo é o primeiro Back to the Future. O primeiro, todos. Porque a trilogia acaba por ser um filme, não é? De 6 horas. 1.21 gigawatts de energia, um capacitador de fluxo que serviram para vender a viagem aos cinéfilos. E depois toda a ciência associada, não é? Todo aquele mumbo-jumbo, toda aquela conversa científica para parolos que abanam a cabeça para não parecer ignorantes, mas de facto tentou-se dar uma cobertura, um contexto, tornar as viagens no tempo reais naquele filme, naquele universo. E depois também há a maneira preguiçosa de mandar a lógica às ortigas e usar o objeto que está mais à mão, porque isto das ciências e das físicas é tudo extremamente trabalhoso e aborrecido. Neste caso, e no caso deste filme, foi um jacuzzi. Podia ser um garrafão de 5 litros de vinho tinto, podia ser um garfo, podia ser um leitão da bairrada. Gosto muito do Leitão da Bairrada, faz parte da minha herança cultural e teria todo o prazer em ver um filme de viagens no tempo, cujo mecanismo de viajar fosse um leitão assadinho e crocante. Posto de parte este incómodo menor, que são os princípios físicos da viagem no tempo, eis que os nossos personagens são transportados para os anos 80, para uma altura em que viveram o pico da sua juventude. Estamos a falar de um filme de 2010, portanto estes jovens aqui que são pais e chefes de família viajariam, 25 anos para o passado. E eis mais um problema que foi detectado ultimamente e tem vindo a ser problemático. Os anos 80 nos filmes e na cultura popular. Em primeiro lugar, eu devo aqui dizer, e posso até, através de documentação carimbada oficialmente, provar que eu vivi os anos 80. Vivi nos anos 80 e vivi os anos 80. Tinha entre, 6 e 16 anos nessa altura. Perdi a minha virgindade nos anos 80, comprei vinil, gravei cassetes. Não tive um Walkman nos anos 80, só o tive depois nos anos 90, porque nos anos 80 era muito caro e mesmo aqueles clones ranhosos eram estupidamente caros para a bolsa dos meus pais, que já tinham o meu vício do vídeo e do VHS para sustentar. Tinha um ZX Spectrum, tinha uma espingarda de pressão de ar, com o qual atirava animais de pequeno porte, sempre sem grande sucesso. Comprei aquele que é, até à data, um dos álbuns mais importantes de todos os tempos, que foi o Master of Puppets do Metallica, e comprei quando ele saiu. Talvez um ano depois, 6 meses depois, mas de facto comprei-o na altura em que era mais um álbum de heavy metal. Era um malhão, certamente, ninguém pode negar, mas na altura ninguém imaginava que fosse o início de uma revolução na música pesada. Participei em queimas de discos de Rod Stewart e de Júlio Iglesias. Pronto, vocês estão a perceber mais ou menos onde é que eu quero chegar. O
problema dos anos 80 nos filmes recentes é que eles tendem a condensar estes ícones de uma época que são ícones que abrangeram 10 anos, são ícones que abrangeram o mundo inteiro, e eles pegam em toda esta iconografia e condensam tudo num filme de 1h30. Por exemplo, neste Hot Tub Time Machine há uma cena que, quando eles chegam ao passado, entram num bar e durante 5 minutos se condensam todas as imagens iconográficas dos anos 80, todos os clichés, tudo aquilo que se convencionou associar aos anos 80. Isto é um filme pré-Stranger Things. No pós-Stranger Things isto ficou pior. Se até à altura eram acontecimentos muito relacionados com a malta mais velha, neste momento incendiou-se até aos miúdos de 12, 13 e 15 anos. Muitas destas coisas eram exclusivas dos videoclipes, não existiam em mais lado nenhum. Com o esquecer dos tempos, foram sendo colados à própria realidade, foram fundindo com aquilo que nós achamos ser a história. Daí para a frente, deixei de percepcionar o filme como uma obra de ficção plausível, ainda que cómica, e ainda que tenha viagens no tempo, e ainda que tenha senhoras com opulentes seios que não têm vergonha de os demonstrar, não têm vergonha do seu poder mamal. Percebi que isto se tratava de um sketch do Saturday Night Live. É um sketch longo, tem 100 minutos, todos os momentos são criados para parodiar a situação que os personagens se encontram, em vez de concentrar o filme como um todo. Será, portanto, um filme de memória de peixe, feito para ser apresentado em aviões ou em locais em que as pessoas vão fazendo coisas e que possam dar algum tempo da sua atenção a um filme que esteja a passar num ecrã ao longe. É um stoner movie para os stoners do princípio dos anos 80, aqueles que ficaram eternamente presos ao Wayne's World, ao Bill and Ted. Isto sou eu, mas de facto não me identifiquei muito com este filme. Atenção que é preciso contextualizar estas coisas, não é? O Bill and Ted apareceu na altura certa, o Wayne's World apareceu na altura certa, o Walkman apareceu na altura certa, o ZX Spectrum apareceu na altura certa, o Diablo, o Yo-Yo, o Tamagotchi, os Pokémons, os telefones de concha, tudo apareceu na altura certa. Posta de parte a hipótese de uma narrativa minimamente interessante, resta-nos esperar que o humor de um filme, neste caso deste filme, tenha realmente piada, como é o significado no dicionário do humor. Mas não, este filme não tem piada. Poderia ter sido alguém que tivesse o bom senso e ter tornado menos previsível, algum escritor com mais jeito, mas nós sabemos como é que estas coisas são, que são trucidadas pelos estúdios. Os personagens que se odeiam e no final tornam-se grandes amigos, o monte de merda detestável, aquela personalidade horrível que se redime e no fim toda a gente se esquece das coisas que ele fazia, e o sermão moralmente aceito do ponto de vista judaico-cristão no final, para garantir que por muitas coisas más, por muitas tropelias maléficas que sejam feitas durante o filme, isto acaba sempre como Deus Nosso Senhor quer. De notar a presença dos Poison e dos Motley Crue, bandas essas que ainda hoje insistem em me aparecer nos meus sonhos e também em alguns pesadelos. Um bem-aja para o par de seios da cena que eu usei em tempos para ilustrar no meu blog este filme, vão lá ver se quiserem. Fossem estes seios duplicados em formato almofada, a esta hora estava eu numa loja de atoalhados com o cartão de crédito na mão a gritar: dê-me 3. This March, This is a very special model that you have here. You know exactly what's going on here, don't you, old man? Come on, it's the 80s. Let's do what we want. Free love. Hey, let's get this party started. Mom?